Agora, por fim, a gente vai olhar para os arquivos Content.opf e TOC-NCX, tá? Esses arquivos são relativos ao EPUB. Então, na conversão do HTML5 para o EPUB, são demandados esses arquivos, tá? Na reunião que teve entre o FNDE e os participantes do objeto 3 do 23, além da gritaria que acho que já é pública, né, de que o HTML5 não deveria existir, porque editores supostamente são editores só de livro impresso, que isso seria uma programação, mas uma coisa me preocupou, que uma pessoa usou como argumento de que não deveria atender às diligências do livro digital, porque aquelas exigências que estavam sendo apresentadas pela Universidade Federal de Alagoas, por aquele núcleo que é responsável, né, o NES, era de que aquilo não fazia parte do edital. E aí é um desconhecimento que esse não, um atestado de que não conheceu bem o edital. E como esse edital é cheio de detalhes, isso pode mesmo acontecer. Porque o que eu entendi é que muito provavelmente essa pessoa estava se referindo às especificações técnicas que estão explícitas aqui no edital, que agora fazem parte do anexo 2, né? No PNLD 2023 não fazia parte não tinha essa estrutura ainda assim tão bem organizada. E aí, aqui tem as especificações de livro impresso, e no item 3 tem as especificações de livros digitais, com o acréscimo neste edital das especificações de acessibilidade. E aí, o que essa pessoa ou estava ignorando, ou quis ignorar para aumentar a sua, né, para reforçar o seu argumento, é que aquilo tudo que estava sendo dito na reunião não estava presente aqui, nesse item. Ocorre que no texto principal do edital, que não são os anexos, no próprio texto do edital, o item 1.7 diz que o documento Especificações Técnicas para Desenvolvimento da Obra Digital é parte integrante desse edital. Então, esse documento aqui, que é o mais recente, que é de fevereiro de 2024, que foi feito para o PNLD da EJA, ele começou lá em 2021, então ele tem várias versões e essa é a versão mais recente. Esse documento é parte do edital. E já era em 2020, no PNLD 2023, já era no PNLD 2024. Está sempre escrito no edital que esse documento é parte do edital. Então, tudo que está nesse documento, nas 47 páginas desse documento, são parte do edital. E precisam ser observadas, né? E aqui, neste edital, nesse documento, a gente tem algumas instruções sobre o arquivo de navegação, que é o toc.ncx, e sobre o arquivo de conteúdo, que é o Content.opf. O arquivo de navegação é o mais, assim, é a instrução mais obscura que eles deram, mas eles dão uma referência aqui. Eles diziam: o arquivo de navegação especifica ao leitor como é feita a navegação principal entre os elementos da obra. Esse arquivo deve ser criado na raiz do projeto sob o nome de toc.ncx, seguindo a especificação técnica disponibilizada para arquivos no formato NCX, conforme disposto no link. E aí a gente vai abrir esse link porque ele tem um modelo aqui de arquivo. Ele já está aqui aberto. Eu já tinha aberto para alguma coisa, que bom. Então aqui explica um pouco o que é o modelo, e eles dão aqui uma sugestão, tá? Eu até usei outro modelo para ir montando. Eu fui pesquisando bastante, porque aquela instrução era tudo que tínhamos em 2021 para fazer o livro digital do PNLD 2023. E aí, ouvindo vídeos do YouTube de quem entendia bem de EPUB, eu consegui ir um pouco navegando, entendendo para que servia esse material e como é que podia navegar nele, né? Então, eu fiz um modelo, que é o que eu tenho usado até hoje e é o que eu ofereci a vocês aí no curso, né? Que é esse modelo, tá? E aí, a navegação tem a ver com o sumário, tá?
Por isso que se você modificar lá o sumário, você vai ter que modificar aqui, mas não é nada complicado. Se você aumentar as entradas, você reproduz aqui e modifica o ID, por exemplo, modifica aqui a ordem, né? Modifica, enfim, se você vai usar alguma outra formatação, você modifica, mas enfim, é basicamente aquele sumário recolocado aqui, tá? São aqueles dados do sumário colocados aqui, inclusive aqui a ligação, né? O link, que é o link relativo, tá? Então, o que se você usar a minha estrutura de sumário, você não tem que fazer nada aqui. Se você aumentar a quantidade do seu sumário, modificar os nomes, enfim, se você fizer mudanças lá, você faz simplesmente as mudanças correspondentes aqui. Aí coloca o nome do seu livro, coloca o nome dos autores, né? Aqui você coloca o número do ISBN, aqui não mexe, se não me engano. Aqui você coloca o número de páginas e aqui você coloca o número de páginas, tá? Então, acho que é só isso. Aqui é só isso, pelo que eu me lembro, tá? Sumário, dados, autor, livro, número de página e número do ISBN. Aí vamos pro content, né? Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar lá no documento. Criação do arquivo de conteúdo. O arquivo de conteúdo especifica todos os recursos utilizados na obra. São todos mesmo. Para literário, acho que não assusta ninguém, mas para didático é assustador, tá? Tem que listar tudo, né? Esse arquivo deve ser criado na raiz do projeto sob o nome de Content ou PF, seguindo a especificação técnica disponibilizada pela International Digital Publishing Forum. E aí tem um link aqui. Não sei se vale muito a pena abrir, mas enfim. Abram, né? Importante. Para os arquivos de conteúdo, deve-se registrar todos os recursos utilizados, porém, para o sistema PNLD digital, algumas tags são obrigatórias e devem estar presentes em todas as obras, inseridas na etiqueta metadata. Então, isso daqui é uma exigência deles, tá? Deve ser inserido o registro da capa dentro da etiqueta metadata, seguindo exatamente o modelo abaixo. Então, começa com a capa, né? Aí depois vai para as... como que traduz features? Eu sou péssima em inglês, mas enfim, as feições, eu acho, de acessibilidade. Não vou me arriscar aqui. E aí você tem que listá-las, né? Tudo que tem de acessibilidade dentro do seu arquivo. Depois, eles oferecem aqui uma estrutura mínima, tá? E aí você continua, né? Você faz o restante, tá? Deixa eu abrir aqui o meu arquivo. Eu vou mostrar para vocês. Esse arquivo é do Raul, o livro da cultura escrita, né? E o modelo que eu dei para vocês é esse daqui, ó. Que eu fiz uma tentativa aqui de deixar, sabe? De deixar coisas que vocês possam simplesmente substituir, né? Mas eu acho importante explicar. Então, como eles disseram lá, né? Eles exigem alguns dados aqui em cima. Então, a gente tem que colocar o nome do livro, a gente tem que colocar o nome dos autores, nome da editora, data da edição. Aqui tem que colocar de novo na descrição o nome do livro. Essa descrição aqui, vocês fazem do jeito que quiser, tá? Inclusive, deixa eu voltar aqui para ver o que eles colocam aqui, mas acho que não é nada obrigatório, né? Simplesmente descrição da obra, né? Você faz a descrição como que você achar que deve, tá? Eu descrevi daquele jeito, assim, meio pobrezinho, né? Aí vem como eles disseram lá. Primeiro metadado tem que ser a capa, tá? Já tá aqui. Esse nome não muda, gente, então não tem nada o que fazer aqui. Eu tenho usado esse modelo toda vez que eu preciso fazer livro digital para o PNLD. Aqui vem aquilo que eu falei que eram os das feições lá de acessibilidade. Sei o que significa? Não sei, tá? Copiei tudo igual que estava lá. Simplesmente isso, né? Aí vem o tal do manifesto.
No manifesto, é isso que me deu um pouco de trabalho, porque o que eles estavam entendendo como recurso não é exatamente o que eu estou entendendo como recurso, né? Então eu tive que assistir alguns vídeos lá no YouTube para entender. E o que eles entendem por recurso é tudo mesmo. Então, eu até não sei se gosto muito dessa ordem, porque eu uso bastante aqui a estrutura do VS Studio Code para poder montar, né? Então talvez eu devesse ter começado aqui no item 1 com o próprio content. Mas a questão é que alguns itens têm um ID diferente. Então, se é a folha CSS, você vai chamar de estilo. Aqui tem estilo 1 e estilo 2, porque eu uso duas folhas, né? Uma para o index e uma para o miolo. Aí, que tipo de mídia é essa? Aí você tem que dizer, é um CSS, tem que usar aqui a indicação de qual é a codificação, que é o TF8. Aí, outro tipo de recurso, a capa. Aí, a capa tem essas propriedades, tem essa, enfim, tá nessa referência, tá nesse link. Que tipo que é? É imagem JPEG, né? Depois, o próprio arquivo TOC NCX. A NCX onde é que tá? Tá aqui, é o TOC NCX. E o que é isso? É uma aplicação X, parará, parará. O content, o que é? Tá aqui nesse link, é uma aplicação XML. Aí, isso aqui é o index. Depois, item 1. Aí já começa a contar, numerar mesmo. Então, começa lá de cima, né? Item 1, miolo.html. Então, é a minha primeira página. O que é isso? É uma aplicação XML. Isso daqui, como é que eu faço isso, né? Como é que eu monto isso? Por isso que eu vou usando essa estrutura que está aqui. Porque aqui no href, que é o link, eu tenho que colocar esse link relativo. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, eu posiciono o mouse aqui no meu miolo HTML, clico com o botão direito e eu vou aqui em copiar caminho relativo. Eu copio esse caminho relativo, vou colocar aqui para vocês, só para vocês verem que vai dar no mesmo. Ó. Pronto, ele já vem, tá? Aí quero colocar o audiolivro, né? Deixa eu modificar aqui esse item, vou deixar esse item aqui como 3, o do recurso, e vou colocar aqui o item 2, né? Ixi, peraí, gente. Não funcionou. Então, vou na mão mesmo, tá? Então, item... Opa, lelê, que eu esqueci coisa aqui, as aspas. Item 2, tá? Aí, href. Vou copiar aqui, ó, o caminho relativo do audiolivro aqui no canto. Então, como eu tenho toda a estrutura aqui dos recursos, eu vou clicar aqui, vou copiar caminho relativo, vou colocar aqui. E aí, se eu não souber, né, assim, algumas mídias já estão até escritas aqui, mas se eu não souber qual é a mídia que eu coloco aqui, eu tenho como pesquisar isso, né? Na internet tem várias listas, tá? Então, lista Media Type, que é também conhecida como MME. Tá? Aí, eu escolho aqui uma lista, e aí aqui tem os códigos, né? Então, nesse caso, é áudio, tá? Tem um monte de coisa aqui, eu não vou nem me dar o trabalho de procurar a extensão, tá? Porque a extensão vai ser MP3, né? Então, eu vou colocar aqui no Media Type áudio /MP3 e vou fechar. Para evitar ter esse finalzinho aqui de fechamento da etiqueta, a gente pode colocar a barra aqui antes, como está aqui também, como está nos outros, tá? É uma opção. Só não pode deixar de fechar. Aí eu vou listando tudo,
tudo, tudo, tudo, tudo. Então eu tô com esse monte de arquivo aqui de imagem, eu vou ter que listar esse monte de arquivo de imagem. Por isso que eu separei aqui o do Raul para mostrar para vocês. E eu já vi um erro. Logo que eu abri para começar a gravar o vídeo, eu já vi um problema. Porque eu não listei as fontes. Eu pulei as fontes. Eu dei na correria, eu simplesmente mandei ver, né? E muito provavelmente eu vou receber algum tipo de diligência por ter esquecido, né? Então, nesse caso, eu deveria renumerar aqui, voltar e recolocar, né? E depois renumerar. Eu não sei se essa ordem realmente importa tanto, tá? Mas num dos vídeos que eu assisti, eles diziam que sim. E aí já teve casos de eu estar com 300 itens, por exemplo, um livro de geografia de ensino médio chega a ter até mais do que isso. E se eu errar um desses números aqui, eu tenho que voltar e renumerar tudo à mão, que é quase de chorar. Por isso que a gente fica sempre pedindo para não ter que entregar esses arquivos na inscrição, porque na última hora você está terminando o livro, né? Agora, no caso do literário, espero que não seja nenhuma barbárie para vocês, que seja uma lista assim longa, mas tranquila de se fazer, né? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, nos procurem.